Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite ao Gonçalo Elias para poder estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre o meu trabalho e sobre esta espécie que é tão conhecida de todos nós, pelo menos pelas suas cores e pela sua beleza. Eu, de facto, comecei a trabalhar já com esta espécie há alguns anos. Na verdade, eu comecei a minha investigação depois de me licenciar, trabalhar com os francelhos, como o Gonçalo há bocado referiu. Mas trabalhava numa área coincidente, portanto, na zona de Castro Verde, onde também havia rolheiros, e, portanto, é um bocado difícil de trabalhar com os franceses e não olhar para os rolheiros que estão ali ao lado. Nos primeiros, entre 2000 e 2010, mais ou menos, trabalhei bastante com os franceses, mas fui dando uma perninha nos rolheiros, fazendo alguma monitorização de ninhos e da população, e depois, mais ou menos a partir de 2012, comecei a fazer algum trabalho mais dedicado aos rolheiros e mais intensivo, e até ao presente. Esta apresentação eu chamei-lhe rolheiro acrobata dos ares, porque de facto esta espécie, tal como o nome indica, é uma espécie que faz umas paradas nupciais espetaculares, em que os machos ganham altitude, ganham altura, ganham altura e depois picam basicamente no vazio, rolando sobre si próprios, e daí vão rolando, e daí o nome rolheiro vem daí, desse comportamento. Não estou a conseguir mexer aqui. Agora pensou que sim. O rolheiro é uma ave que é difícil de distinguir com qualquer outra ave, tem características de facto que o tornam muito, muito característico. Talvez uma das aves mais coloridas que temos na nossa fauna, talvez a parco abelharuco, que também pus aqui só para exemplificar, e que é, portanto, uma ave super colorida, é uma ave da ordem dos caraciformes, tem mais ou menos o tamanho do tamanho do pombo, um bocadinho maior, talvez o tamanho, para quem conhece, de uma gralha de nuca cinzenta, e portanto tem esta cor muito azul na cabeça e no corpo, e depois este dorso alaranjado. Por cima as asas têm aquele padrão muito, muito escuro, preto, mas depois por baixo também tem um azul violeta, que é muito característico. Os sexos são bastante similares, as fêmeas tendem a ser ligeiramente mais verdeadas do que os machos, um pouco mais pequenas, mas é muito difícil distinguir machos e fêmeas, por exemplo, na mão. Eu já apanhei muitos rolheiros adultos e muitas vezes tenho muita dificuldade em dizer, tendo um rolheiro na mão, se é um macho, se é uma fêmea. Às vezes acerto, outras vezes não acerto. Vê-los lado a lado é de facto mais fácil, e quando temos a sorte de ver um casal lado a lado, aí conseguimos perceber muitas vezes que de facto um é mais azul, com uma cabeça maior, e aí temos o macho, e a fêmea ligeiramente mais pequena, com tons mais verdeados. Os juvenis têm tons muito mais batidos, portanto nada daquelas cores tão brilhantes como os adultos, e depois só ao fim do primeiro ano de idade é que ganham as cores que conhecemos nos adultos. Tenho aqui só para vocês ouvirem o som de um rolheiro, são muito característico este som. Aqui mais um exemplo de alarme. E aqui ainda vou pôr mais um. E, portanto, como podem ver, para além da sua aparência, também pelo som, são aves bastante fáceis de identificar.
Como eu estava a dizer, as cores são de facto, a sua plumagem é de facto deslumbrante, e aqui tem alguns pormenores. Provavelmente depois a luz, quando nós fotografamos os bichos, aqui poderíamos dizer que se calhar esta do canto inferior esquerdo é uma fêmea, do canto superior direito um macho, mas muitas vezes a luz, consoante a luz e como os fotografamos, também ganham estas cores, e portanto há uma variabilidade também muito grande entre indivíduos, e portanto não é sempre certo que estamos a ver um macho ou uma fêmea. É de facto, como eu dizia, um bocado complicado distinguir os sexos. Aqui mais algumas imagens, aqui deste lado o tal violeta debaixo das asas, que é azul-violeta, e depois no urupígio os indivíduos também têm bastante variação, os machos também em geral tendem a ser mais azuis no urupígio, as fêmeas menos. As cabeças também, mais uma vez, esta é uma fêmea, este é um macho. Mais uma vez, não quer dizer que seja tão fácil distinguir sempre, e quando temos só um, aí é difícil fazer a comparação. Mas de facto, e aqui para vos mostrar, tirei esta fotografia da internet. Aqui sabemos que certamente é um macho, estamos perante um macho e uma fêmea, e sabemos quem é quem, mas como podem ver são de facto muito, muito similares. Os juvenis, como eu disse, com cores mais batidas, a cabeça muito mais verdeada, o laranja nas costas muito mais batido. Estes sim são fáceis de distinguir no campo dos adultos. E aqui mais algumas imagens, portanto, de adultos, para comparar a cabeça de um adulto, de um macho adulto, com a cabeça de uma cria. De facto, a variação na cor muito diferente. E depois também, já quando as crias são grandes e saem do ninho, como aqui nos casos de baixo, mas de facto com as cores muito mais esbatidas do que nos adultos. E aqui pronto, também mais uma imagem das cores na asa, e aqui como vêem no adulto este azul muito nítido, enquanto a cria não tem este azul, e depois o laranja também muito mais esbatido na cria. O relieiro é um migrador, é uma ave migradora de longa distância. Isso quer dizer que está no hemisfério norte, na Europa, e aqui em Portugal durante a época reprodutora, vem para se reproduzir e depois passa o inverno na África subsaariana. Ao longo portanto, no hemisfério norte, a espécie distribui-se e reproduz na parte mais ocidental da Europa, desde Portugal, tem uma distribuição mediterrânica, portanto, desde Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e por aí fora, mas depois em alguns países mais de leste chega a ir um pouco mais a norte e ocupando zonas como a Lituânia e como a Letónia, e depois expandindo-se mais para este. Na parte africana, onde passa o inverno, eles invernam de facto quase todos bastante, e eu já vou mostrar mais alguma informação sobre isso, abaixo ali da zona do Sahel, desta zona do Sahel que está marcada, e esta zona é uma zona onde eles tendem a parar, a fazer paragens durante a migração, mas depois geralmente vão mais para sul e ocupam áreas bastante mais a sul para passar alguns meses do inverno. A população em Portugal é uma população muito pequena comparativamente com o resto da Europa, temos menos de 1% da população do total na Europa, e de facto há populações mais importantes no leste, na Turquia, na Ucrânia, na Roménia, no Azerbaijão, na Bulgária, e depois na zona mais ocidental ainda assim temos algumas populações mais importantes na Hungria, em Itália, França, Espanha. Nós cá de facto temos uma população bastante reduzida. A espécie está em declínio um bocadinho por toda a Europa, e entre 1970 e 1990 teve um declínio bastante moderado por toda a sua área de distribuição. Essa tendência de crescimento continuou nas décadas de 90 e 2000 e continua também agora ainda a desaparecer, a decrescer em alguns países. Já na década de 90, 2000, extinguiu-se em países como a Alemanha, como a Dinamarca, como a República Checa, e mais recentemente na Eslováquia, na Estónia e na Eslovénia. E
e tem populações muito, muito, muito residuais na ordem dos 5, 10 casais nestes outros países que eu tenho aqui escritos a azul, na Áustria, Bielorrússia, Letónia, Lituânia e na Polónia. Na Polónia, lembro-me, penso que ter visto um artigo científico há 2, 3 anos em que já davam a espécie inclusivamente como extinta. Uma das coisas que tem sido possível nos últimos anos e só nos últimos anos para estudar a migração dos roleeiros é o desenvolvimento das tecnologias de tracking, não é, de seguimento, e sobretudo ter aparelhos que são pequenos o suficientes para seguir estas espécies e portanto para terem um peso pequeno e não serem os roleiros não carregarem com aparelhos demasiado grandes para o seu tamanho. Portanto, só há cerca de 10 anos começaram a seguir os primeiros roleiros. Uma outra maneira de seguir as populações e que se usa muito é a anilhagem, também já vou falar disso daqui a bocadinho, mas no caso dos roleiros não há os dados de anilhagem, apesar de se anilharem bastantes roleiros na Europa, depois há muito, muito poucas recapturas no continente africano e portanto não sabemos muito bem, ou não se sabia até há muito pouco tempo, não se sabia praticamente nada sobre onde é que invernavam os roleiros. Aqui este mapa que eu mostro é um estudo conjunto em que participei, portanto está ali também Portugal com os quadradinhos e as linhas azuis, em que seguimos os roleiros. Este estudo integrou quer roleiros seguidos com aparelhos GPS e também com estes pequeninos aparelhos que se chamam geolocators ou geolocalizadores e que permitem com maior erro do que os aparelhos GPS, mas ainda assim ter uma ideia bastante boa e seguir os roleiros durante a sua migração. O que nós vemos aqui, portanto, são roleiros marcados nestes países todos europeus e vemos que a maioria inverna aqui, passa portanto esta barreira, passa ao deserto, depois passa ao Sahel, passa aqui esta zona mais florestada da África Equatorial e vem cá bastante mais para baixo, passar o inverno para zonas como Angola, como a Namíbia, o Botsuana, depois aqui a Zâmbia, o Zimbábue e estes aqui mais do leste europeu, em zonas como a Tanzânia. Vem então passar aqui o inverno a estas zonas. O que nós vemos é que apesar de se misturarem razoavelmente, há uma certa separação, portanto os roleiros, esqueci-me de dizer, ao contrário, por exemplo, de aves grandes planadoras, não precisam de atravessar do continente europeu para o continente africano através de estreitos, portanto atravessam o mar Mediterrâneo onde quer que seja e portanto não têm essa limitação e portanto já vamos ver aqui mais à frente que podem fazer vários tipos de rotas, escolher vários tipos de rota para chegar aqui em baixo. Aqui este gráfico também mostra mais ou menos a mesma coisa. Aqui é a migração de outono, portanto a latitude de onde eles saem, mais uma vez os nossos portugueses aqui a azul, os espanhóis a verde, e depois onde passam, vemos que estão espalhados na Europa numa área muito vasta, não é? De longitudes, desculpem, disse latitudes, mas queria dizer longitude, e depois aqui no inverno concentram-se um bocadinho mais e depois voltam às suas áreas de reprodução. Aqui já um trabalho feito também com aparelhos GPS e que seguiu durante a migração de outono e de primavera roleiros em Espanha, e o que podemos ver é que mesmo os roleiros espanhóis, uns mais no sul, outros marcados cá mais no norte, mas mostram uma variedade muito, muito grande de estratégias e de rotas migratórias, e enquanto uns vão pela costa e fazem toda esta volta, há outros que atravessam muito mais a direito e que vêm, mas depois acabam todos por se juntar mais ou menos na mesma zona, mais uma vez aqui a zona de Angola e da Namíbia, e talvez alguns um bocadinho do Botsuana. Aqui estes pontos mais pequenos são as tais zonas, os stopovers, as zonas de paragem, onde eles param às vezes durante 1, 2 meses antes de seguir para baixo, mas as principais zonas de invernada são aqui de facto bastante mais para baixo. Aqui é um exemplo também com um estudo feito com aparelhos GPS para seguir os roleiros da Hungria, e o que vemos aqui
Neste caso, são, mais uma vez, rotas muito distintas, de uma mesma população, mas com rotas bastante distintas, e neste caso escolhendo áreas de invernada também um bocadinho distintas. Aqui no mapa da direita, e uma coisa que é engraçada é esta migração, isto é um só indivíduo que foi seguido durante 3 anos, e portanto vemos que durante o outono ele segue esta rota mais ocidental, e depois durante a primavera, quando sobe, vai por aqui fora, por esta zona mais a este, pelo chamado Corno da África, não é? E passa aqui pela Arábia Saudita e para regressar à Hungria. Durante estas migrações, de facto, um dos problemas principais e uma ameaça aos roleiros é a caça, e é a caça ilegal, e sobretudo em alguns países do leste e na Arábia Saudita, em Omã, na Líbia, são muitas vezes registados episódios, não é, de caça, em que muitos indivíduos de roleiros são abatidos para comer. No entanto, não é só nestes países que há caça ilegal ou apanha ilegal de roleiros, e quis só pôr aqui, esta imagem que vocês veem aqui são juvenis de roleiros, mais uma vez com cores muito mais batidas, mas são juvenis que são vivos, que estão vivos e que foram capturados na Sérvia para depois serem comercializados como animais de estimação. Em relação aos nossos roleiros portugueses, já viram ali há um bocadinho aquela parte, aquelas rotas a azul, aqui um bocadinho maior, dois indivíduos que foram seguidos em 2012, portanto em 2012 foram marcados com estes aparelhozinhos, com estes tais geolocators, que basicamente registam a quantidade de luz, portanto durante o dia vão registando consecutivamente se há luz, se não há, e portanto pelos períodos de luz e pelos períodos de escuridão conseguimos perceber a duração do dia, portanto pela duração do dia e também qual é que é o pico do meio-dia, e daí conseguimos ter mais ou menos uma ideia da longitude e da latitude a que os indivíduos estão. Aqui são 2 indivíduos capturados na região de Castro Verde, marcados então com estes aparelhos, com estes geolocators, e basicamente o que vemos aqui é a rota que eles escolheram. Aqui a fêmea do lado esquerdo atravessou o Mediterrâneo no dia 3 de agosto, o macho no dia 30 de julho, portanto muito próximos um do outro. Depois fizeram aqui tanto um como outro um pequeno stopover, não é? Uma primeira paragem, a fêmea parou durante mais ou menos 8 dias e o macho durante uns 16 dias, pararam por aqui, depois continuaram, a fêmea fez uma segunda paragem que demorou bastante tempo aqui na zona da Nigéria, uma paragem de quase 2 meses, o macho também foi parando, parou aqui mais ou menos perto do que achamos poderá ter parado num sítio onde muitas aves param, que é o Lago Chad, e depois continuaram, atravessaram a floresta tropical, não é? E invernaram aqui na zona de Angola, podendo ter chegado eventualmente à Namíbia também. Chegaram à zona de invernada a fêmea no dia 24 de outubro e o macho no dia 26 de outubro, portanto mais uma vez praticamente ao mesmo tempo. Depois, durante os meses de inverno, novembro e dezembro, foram andando um bocadinho mais para sul, na tal altura que poderão ter chegado à zona da Namíbia, e depois em fevereiro, a meio de fevereiro, a fêmea no dia 14 de fevereiro e o macho no dia 16, começaram a sua migração para cima. Esta migração para cima aqui eu não tenho desenhada porque estes geolocators, lá está, têm, como funcionam com esta questão da luz, têm problemas quando estamos na altura do equinócio e do solstício, e portanto a migração de primavera é mais dificilmente detectada. De qualquer modo, os 2 animais foram reavistados nas suas áreas de reprodução no dia 13 e no dia 17 de abril. A migração para baixo, portanto a migração de outono durou cerca de 85 dias e estes roleiros fizeram uma distância de mais ou menos 9.000 quilómetros para as áreas de invernada.
Em relação ainda a uma caracterização geral dos roleeiros, nós estamos aqui, ou pelo menos agora em Portugal, habituados a ver roleeiros em zonas muito abertas, mas os roleeiros noutras partes do mundo ocorrem em zonas um bocadinho mais fechadas e apesar de não gostarem de florestas muito, muito densas, podem estar muitas vezes na orla das florestas ou em florestas que são um pouco mais esparsas, em que tem um intervalo entre as árvores. Aqui no Chipre, por exemplo, isto é uma zona de alfarrobeiras, onde há uma população bastante grande e importante de roleeiros. Depois, às vezes, também gostam de zonas ao longo, zonas ribeirinhas, e onde encontram sítios para criar em árvores ao longo das ribeiras. Aqui mais alguns exemplos, na Áustria, neste caso, por exemplo, uma zona bastante agrícola, mas com áreas também florestadas, e pronto, têm de facto uma distribuição bastante alargada também em termos de habitat. Em relação aos ninhos, criam, como eu disse há bocado, bastante em buracos de árvores e usam muito buracos já feitos por outras espécies, por exemplo, pica-paus, são bastante comuns a utilizar buracos de pica-paus em árvores, mas depois também em zonas de falésia e em zonas destes bancos de areia, por exemplo, em Espanha, são bastante comuns no sul de Espanha neste tipo de habitat. Alguns também usam edifícios abandonados, este é um exemplo também no Chipre, de uma casa abandonada e onde um colheiro terá encontrado um buraco para nidificar. As áreas de invernada são zonas também, portanto, como disse, zonas sempre bastante abertas, apesar de terem mais árvores, mas são estas zonas mais ou menos de savana, com erva alta, com bastantes insetos, já vamos ver o que é que eles comem, mas com estas zonas sempre bastante abertas, não gostam de zonas muito, muito fechadas. E agora em Portugal, de facto até aos anos 70 sabe-se muito, muito pouco sobre a espécie, há poucos registros, algumas observações sobretudo na costa litoral durante os períodos de passagem, e depois de vasculhar um bocadinho na bibliografia, o primeiro registro de nidificação em Portugal é de 1973, na zona de Castelo Branco e de Porto Alegre, e num trabalho que fizemos já há alguns anos tentámos compilar toda a informação, desde atlas nacionais, regionais, de roleeiros em museus, espécimes que identificámos em museus, e tentar reunir a informação destas observações e tentar perceber um bocadinho onde é que haveria roleeiros há umas décadas atrás. E nessa altura a distribuição, como já vamos ver, como agora, é bastante interior, portanto a espécie distribuir-se-ia provavelmente do norte do país até ao sul, mas mais a zona da Beira e do Alentejo, mas sempre uma distribuição bastante interior. Este mapa é o mapa do primeiro Atlas de nidificantes em Portugal, com trabalho de campo entre 99 e 2005, e aqui vemos também a distribuição do roleeiro. Eu penso que as quadrículas vermelhas sim são nidificação confirmada, as de laranja provável e as amarelas possíveis. Portanto, vemos já uma distribuição sempre bastante retalhada, não é? Fragmentada, com alguns núcleos populacionais mais importantes no sul do Alentejo e depois ali na zona interior do Alto Alentejo e da Beira. Em 2009 organizámos um primeiro censo nacional para os roleeiros, focámos-nos sobretudo em zonas onde haveria registros da espécie, e em zonas de proteção especial onde o habitat seria melhor para os roleeiros. E este censo em 2009 registou ou relatou aquilo que já tínhamos um pouco de receio, que foi de facto uma diminuição não só provavelmente da população, mas da área geográfica ocupada pela espécie em Portugal. A zona do Tejo Internacional aqui na minha tabela aparece com 0,
porque nós aqui neste censo olhamos sobretudo para as zonas de proteção especial, sabíamos da existência de alguns casais fora da zona de proteção especial a criarem árvores. De qualquer maneira, pensa-se que esta população está de facto, tem vindo a crescer muito e poderá estar perto da extinção. E depois isto, é pelo Alentejo inteiro, zonas onde a espécie era bastante conhecida e havia registros de ocorrência de nidificação bastante regular, em que este censo de 2009 revelou que a espécie tinha desaparecido destas áreas, e mesmo nas áreas ainda onde ainda encontramos roleiros, como Vila Fernanda e São Vicente, havia alguns registros de que a espécie era mais comum num passado muito recente, também na zona de Évora. E depois zonas como Moura, Mourão, Barrancos, a Torre da Bolsa, a zona de Porto Alegre, a zona do Caia, da Ronche, zonas onde os roleiros eram frequentemente observados e onde não encontramos nenhum casal reprodutor. Depois, por outro lado, em Castro Verde, 52 a 55 casais, o que representa praticamente toda a população de roleiros em Portugal, e o único sítio onde a espécie está a aumentar, está a crescer. Portanto, temos 90% da população concentrada em Castro Verde. Em 2017 fizemos um censo só na ZPE de Castro Verde, em que estimámos 58 a 60 casais, e aqui algumas hipóteses e algumas potenciais ameaças e causa do declínio da espécie nos outros sítios, e achamos que ao desaparecer dos outros sítios a espécie se concentrou na zona de Castro Verde, onde encontra boas condições, mas em quase todas, tal como noutras aves estepárias, como os sisões, as aptardas, as calhandras, os alcaravões, muitas das espécies que estão a decrescer com o declínio muito acentuado das áreas estepárias, com a conversão de áreas boas e áreas de agricultura tradicional para áreas de regadio, com o aumento das monoculturas, com os olivais, enfim, com todas essas alterações agrícolas e com as florestações e tudo o que nós sabemos que está a acontecer por esse país fora. Em Castro Verde, a zona que os roleiros ocupam estão altamente associadas a zonas, como eu dizia, muito abertas. Aqui algumas imagens da zona de Castro Verde, portanto são zonas com agricultura extensiva, com agricultura tradicional, em que há uma rotação da terra, em que há pousios, em que a terra fica a descansar porque é tão pobre, fica a descansar durante vários anos, e depois este mosaico entre terras lavradas, cereais e pousios, e que de facto proporcionam um habitat espetacular para os roleiros. Então, mas onde é que os roleiros criam no meio destas paisagens tão abertas e sem árvores? Nesta zona de Castro Verde, os roleiros usam particularmente estes montes alentejanos. Muitos deles eram montes onde viviam famílias ligadas às atividades agrícolas, que foram sendo abandonados ao longo do tempo e que hoje em dia têm de facto as características e as qualidades necessárias para os roleiros aqui criarem. Isto são alguns exemplos dessas ruínas, desses montes que, ao serem abandonados, estes montes são feitos em adobe, não é? Que não é mais do que terra, e portanto com a chuva, com a erosão, com o vento, vão se degradando e muitas vezes formam-se cavidades que os roleiros aproveitam, e outras espécies, também como já vamos ver, mas que aproveitam para fazer os ninhos. Isto são mais alguns exemplos, tudo na zona de Castro Verde, destes tais então montes de taipa que se vão degradando e que a espécie ocupa. Aqui também mais um exemplo. Portanto, aqui também podem ver, por exemplo, onde eu estou a pôr o rato, são mais cavidades. Isto é uma colónia de francelhos, neste caso, mas em que há também 1 ou 2 casais, ou neste caso acho que são 3 ou 4 casais de roleiro aqui a nidificar. E depois os roleiros nidificam também em ninhos artificiais, que foram sendo disponibilizados e que são facilmente ocupados pela espécie, desde que tenham habitat à volta que seja favorável. Aqui podemos ver
mais ou menos as áreas vitais. Portanto, os roleiros não se mexem muito, não precisam de uma área muito grande em volta do ninho, como podem ver aqui pela escala, isto são 1000 metros, não é? 1 quilómetro, e portanto, em geral, aqui neste gráfico podem ver, em geral, a maior parte, isto são observações de caça que eu fiz, tanto junto aos ninhos dos roleiros e a ver onde é que eles iam caçar, e mais de 30% das observações de caça, portanto, mais de 30% das vezes que eles vão caçar estão a menos de 100 metros do seu ninho, e depois até 700 metros, mas se calhar 90% estão até 600, 700 metros, não precisam de ir muito longe. Também tentámos procurar o que é que os roleiros gostavam à volta dos seus ninhos, e aqui, desculpem-me isto estar em inglês, mas são um estudo que fizemos e que mostra que a probabilidade de encontrar um roleiro aumenta com a quantidade de linhas, basicamente a quantidade de linhas elétricas, linhas de telefónicas à volta do ninho, e também com a quantidade de vedações. Portanto, os roleiros são animais que caçam especialmente depois, a partir de depois, apesar de também conseguirem comer, caçar no ar, e às vezes vê-se os roleiros a caçar no ar quando há, por exemplo, aquelas explosões de formiga de asa ou uns escaravelhos que andam bastante no ar, mas preferencialmente pousam e estão parados num fio telefónico, num fio elétrico, numa vedação, esperam por ver a sua presa e depois lançam-se para o chão para apanhá-lo. A dieta dos roleiros, eles são bastante diversificados na sua dieta, desde gafanhotos a grilos, ralos, escaravelhos, esculpendras, mas também depois comem répteis e anfíbios e pequenos mamíferos, e também às vezes aves, por exemplo, crias de outras espécies de passeriformes, aves de reduzida dimensão. Também num trabalho que fizemos em Castro Verde e através da análise de regurgitos, os roleiros comem muitas espécies de aves, quando comem não conseguem digerir tudo e, portanto, as partes duras das presas são regurgitadas, e nós assim conseguimos contar e ver pelos pedacinhos que são encontrados nestes regurgitos o que é que eles estão a comer. Neste trabalho identificámos um grande número de presas pertencentes, a lista é só para dar um exemplo, não vou aqui percorrê-la extensivamente, mas de facto uma variedade muito grande de presas, sendo que os escaravelhos, os coleópteros, aparecem em 99% dos regurgitos, portanto são de facto uma presa importante para os roleiros. Nas crias, fizemos também algum trabalho com a dieta das crias, e neste caso foi através de ver o que é que os pais, os progenitores, levam às crias, e tentámos assim identificar o tipo de presas que são consumidas, e o que vemos neste trabalho, identificámos quase 400 presas, e o que vemos é que os juvenis, ao contrário dos adultos, alimentam-se preferencialmente de ortópteros, de gafanhotos, quer acridídeos, quer tetigonites, para quem conhece os termos, e numa menor quantidade dos tais escaravelhos. Aqui vemos isso mesmo neste gráfico, os adultos a escuro, que comem quase 80%, não é, como eu dizia há bocado, de escaravelhos, e depois esta diferença muito grande para o que eles consomem e para o que é que levam às crias. Isto tem a ver com várias questões. Uma delas é que na altura em que estão a alimentar as crias já há muito mais gafanhotos disponíveis, os gafanhotos em geral são presas maiores, e geralmente os progenitores é uma estratégia comum nas aves, levarem as presas maiores e melhores para as suas crias, porque têm que viajar entre o sítio onde caçaram e o sítio onde é o ninho, e depois, quando apanham alguma coisa mais pequena, que não vale a viagem, comem eles, e portanto os coleópteros são geralmente presas mais pequenas, que mais duras, em geral menos energéticas também, portanto são mais consumidas pelos adultos, enquanto as crias ficam com as presas mais energéticas e maiores. Aqui vemos de facto onde é que eles encontram os gafanhotos, e aqui fiz umas observações de caça dos roleiros. Aqui no eixo dos Y temos a proporção
de strikes, portanto a quantidade de vezes que um roleiro tenta apanhar uma presa, e basicamente o que este gráfico nos diz é que eles preferem sempre os pousios, com exceção dos olivais, e neste caso os olivais não são os olivais intensivos, são olivais muito, muito particulares, muito esparsos, olivais antigos, e portanto onde há pousio pelo meio e onde há muitas presas, mas eles de facto preferem os pousios. E então fui tentar perceber o que é que se passava nos pousios e nos outros habitats em relação à quantidade de gafanhotos, então fiz transetos nestes vários habitats e de facto vemos que os pousios têm uma abundância maior de gafanhotos do que os outros tipos de habitat. Passando agora à parte da reprodução e da biologia de reprodução dos roleeiros, os roleeiros põem estes ovos brancos, não são bem brancos, têm esta cor meia rosada, e por isso, por exemplo, conseguimos distingui-los de outras espécies de aves que têm ovos mais brancos. Podem pôr, diria que se calhar 5 ovos será a postura mais normal, mas podem pôr até 7 ovos, também se vê de vez em quando, também encontramos ninhos com 7 ovos de vez em quando. Eles chegam, portanto, como vimos, em abril, começam as posturas em meados de maio, e depois as crias nascem passados 17, 19 dias, levam a incubação é bastante curta, e nascem então as crias que nascem completamente nuas, e que depois vão se desenvolvendo. Os roleeiros põem um ovo a cada 2 dias e começam a incubar, geralmente ao segundo, terceiro ovo, mas como às vezes põem muitos ovos, de facto pode acontecer que há uma eclosão muito assíncrona e, portanto, dentro do mesmo ninho vemos muitas vezes crias que são muito pequeninas e crias muito mais desenvolvidas do que as outras. Portanto, geralmente num ninho em que estão 6, 7 crias, geralmente depois não se safam todas. Aqui são mais algumas imagens, os canudos, aqui podem ver os canudos a começar a aparecer quando tem mais ou menos 15 dias, 16 dias aqui, e depois vão ganhando a penugem e saem com estas cores. Isto são dois irmãos também, mais uma vez, para verem esta tal assincronia que acontece na eclosão e que leva as crias a terem por vezes tamanhos bastante diferentes. Nos bastantes anos que recolhemos informação sobre a reprodução dos roleeiros, então conseguimos ver que em média a dimensão da postura, como eu dizia há bocadinho, são cerca de 5 ovos, em média têm 4 crias por casal, e o sucesso reprodutor anda à volta dos 85%. Também sofrem predação, que anda mais ou menos à volta dos 10, com licença, dos 10, 15%. E aqui também algumas análises que fizemos, só para dar um exemplo, em que comparamos aqui no eixo dos Y a data de postura, e depois aqui fizemos um índice em que tivemos em conta a precipitação e a temperatura, e o que vemos aqui neste gráfico é que geralmente quando as primaveras são mais secas e mais quentes, os roleeiros tendem a pôr os ovos mais cedo. Se forem primaveras mais úmidas e frias, então conseguem esperar algum tempo antes de fazerem as posturas. E também no sucesso reprodutor também vemos em relação ao inverno, que geralmente se tivermos um inverno bastante seco e mais quente, então em geral os roleeiros também terão maior sucesso reprodutor. Agora vou mostrar aqui um vídeo, porque estava aqui quando falo da predação, de facto estas espécies que criam em cavidades têm alguns predadores, e vou aqui mostrar um vídeo de um evento de predação. Eu espero que vocês consigam ver, para quem tem a internet mais lenta, onde está, se calhar vai ter alguns problemas, mas daqui a 5 minutos estou de volta ao resto da apresentação, portanto, espero que consigam ver. Vou aqui. Portanto, aqui, só para vocês se localizarem, aqui é o ninho roleeiro, portanto, neste caso numa cavidade de um monte, neste caso um monte construído em pedra,
E ali, não sei se já conseguem ver bem uma cobra. Quando ela chegar um bocadinho mais à frente, é uma cobra de escada, com as linhas paralelas ao longo do corpo que caracterizam esta espécie. E o que estamos a ouvir são crias do roleiro dentro do ninho. Queria-vos mostrar aqui o segundo vídeo, porque está dividido em dois. Entretanto, chega os pais com o alimento, dar as crianças de cobra. Entretanto, estamos no segundo vídeo, mas a cobra continua lá dentro. Este é o segundo vídeo. E o outro ficou lá dentro. E a passar aqui até ao fim, onde vemos só ali as penas. A nossa câmara parou de filmar nesta altura e, portanto, nós não sabíamos muito bem o que é que teria acontecido ao adulto, que parecia meio. Só víamos ali umas penas a esvoaçar, mas felizmente no dia seguinte, não sei se ainda se lembram das anilhas do roleiro que estava ali no filme, felizmente no dia seguinte voltámos a ver o adulto e, portanto, ele ter-se-á safado desta cobra de escada. Passando aqui um bocadinho para o trabalho, para o nosso trabalho também com as anilhas, que há um bocadinho já referi ao de leve. As anilhas de facto deixam-nos, fazem-nos perceber uma série de coisas que são muito importantes para conhecermos melhor a espécie e eu tenho, desde 2012 começámos a anilhar os roleeiros com estas combinações, com estas anilhas de cores, usamos 7 cores diferentes e tem também uma anilha metálica, que é a anilha do SEMPA, portanto do ICNF, e que tem um código único, que é o que geralmente se usa na anilhagem comum das aves. Nós pomos estas anilhas de cor para conseguir identificar ao longe os roleeiros individualmente. Portanto, isto são códigos únicos com sete cores diferentes, dá-nos cerca de 1500 combinações e desde 2012 até 2011, até este ano, 2021, foi isso que anilhámos, mais ou menos 1500 roleeiros, cerca de 150 adultos, muitos mais juvenis,
e desde já conseguimos ter 426 recapturas, portanto, bichos que foram ou vistos com os binóculos, fotografados ou recapturados também nos ninhos. E estas anilhas, estes dados das anilhagens, de facto, são muito interessantes. Os roleiros às vezes são chatos, são uns bichos esquisitos e que se pousam muito sobre desta maneira, e portanto as patas ficam completamente invisíveis, e neste caso é bastante difícil de ler as anilhas, então só com muito esforço e trabalho de facto conseguimos ter mais informação, mas é possível conseguir ler as combinações e identificar os bichos. Aqui ainda relativamente a crias que anilhámos em diferentes anos, e são algumas recapturas, tudo de juvenis no próprio ano, portanto, bichos que foram anilhados em junho, julho, e depois recapturados ou vistos por alguém em agosto do próprio ano. E aqui podem perguntar, mas então estes movimentos, eles vão para norte, não deviam invernar em África, não deviam estarão enganados? Há muitas espécies, e muitas espécies de aves juvenis e também adultos, mas mais os juvenis, fazem movimentos dispersivos para norte antes de migrar para as áreas de invernada no sul. E isto pode ser um bocadinho quer por fazer reconhecimento de outras áreas, quer também para encontrar zonas com maior alimento e assim repor as reservas antes de fazer a grande migração para a África. Umas outras coisas que os dados das anilhas nos dão, encontrei muitas vezes registado na bibliografia que os roleiros começariam a reproduzir-se ao segundo ano. Nós temos uma proporção, e com os dados das anilhas conseguimos perceber que uma proporção razoável dos roleiros começa de facto a reproduzir-se logo no primeiro ano, ou seja, vão para a África, depois regressam na primavera seguinte e reproduzem-se, e muitas vezes o que acontece é que eles voltam para Portugal, e se não se reproduzem ficam na área e vão visitando diferentes colónias e vão fazendo o reconhecimento do que serão os lugares de nidificação no futuro. Aqui temos um exemplo também de um macho. Estes códigos, o M é da anilha metálica, nós lemos da esquerda para a direita, de cima para baixo, e portanto será neste caso não é metal blue, está mal, é metal yellow, blue red, está tudo mal. Aí a definição, a designação da anilha, mas é um macho que conseguimos com base nas anilhas perceber que criou entre 2012 e 2017 no mesmo local, no mesmo ninho, porque eles trocam bastante de ninho, não são assim tão fiéis ao ninho, e este foi um caso que ficou bastante tempo no mesmo ninho. Aqui é outro caso de um macho que cria numa caixa ninho e que foi seguido portanto ele foi capturado a primeira vez em 2014, já teria 2 anos de idade, porque nós conseguimos distinguir ainda assim se os bichos são um primeiro ano ou um segundo ano, e depois criou durante estes anos todos aqui nesta caixa ninho, e aqui tem as combinações das anilhas do parceiro, ou da parceira, neste caso da fêmea. Vemos que em 2016 e 2017 acasalou com a mesma fêmea, mas depois trocou sempre de parceira. Nós não sabemos se os indivíduos morrem, mas parece-nos que eles não são muito fiéis também, e como em muitas outras espécies não são grandemente fiéis aos parceiros. Portanto, vêm, encontram o seu sítio para criar, e quem estiver à volta assim procuram pares diferentes todos os anos, ou quase todos os anos. Aqui não sei se vocês se lembram, me tinha mostrado esta jornada magnífica desta fêmea de roleiro, que é a Blue Green Metal Blue, e que é uma fêmea que foi anilhada em 2012, levou um geolocator e depois foi recapturada em 2013, daí que tenho aqui este mapa da sua viagem, mas esta fêmea continuou a ser recapturada em anos seguintes, e já lá vamos com 11 anos, e estes dados que eu tenho aqui é da Euring, que é uma base de dados europeia de anilhagem, e que tem os registros de longevidade para muitas espécies, e vemos aqui para o roleiro que havia era que a Polónia tinha registado um indivíduo com 9 anos e na Hungria um com 6 anos, então esta, como nós chamamos a brincar, é a fêmea mais velha do mundo, é portuguesa,
foi anilhada então em 2012. Aqui é engraçado ver que em 2014 e 2015 criou com o mesmo macho, depois em 2016 mudou e em 2017 voltou a criar com o mesmo macho e depois voltou sempre a mudar nos anos seguintes. E também é engraçado que criou durante 8 anos no mesmo monte, no mesmo local mais ou menos, e depois em 2020 fartou-se e foi para outro sítio, em 2020 e 2021 criou num outro sítio. Uma outra coisa engraçada que descobrimos com base nas anilhas foi o primeiro caso descrito de poligamia para esta espécie, e só com as anilhas isso seria possível. Detectámos um dos nossos machos anilhados que estava a alimentar, que tinha 2 ninhos, basicamente tinha 2 fêmeas, os ninhos separados mais ou menos por 10, 15 metros, e ele tanto incubava num ninho como incubava no outro, levava comida à fêmea, e depois durante a fase de crescimento das crias alimentava crias em 2 ninhos seguidos, e portanto este foi um primeiro registro que não era conhecido para a espécie e que lá está, sem os dados das anilhas seria impossível descortinar. Como eu vos disse, a população em Castro Verde tem vindo a aumentar. Aqui tem as estimativas da população na zona de Castro Verde desde 2004 até 2017. E isto deve-se em grande parte à disponibilização de ninhos artificiais na zona. É engraçado porque aqui nesta área, se falarmos com os agricultores, as pessoas que andam no campo, ninguém sabe muito bem o que é que são roleeiros, não conhecem o nome, não têm um nome, chamam-lhe o pássaro azul, é esse pássaro azul, e de facto não sabem muito bem o que é que são roleeiros. A espécie provavelmente não existiria ou era muito rara na zona de Castro Verde, e hoje em dia concentra 90 ou 95% da população portuguesa, é de facto uma história incrível. Mas dizia eu que entre 2003 e 2006 houve um projeto da LPN, um projeto LIFE, para proteger uma outra espécie ameaçada, que é o francelho, e no âmbito desse projeto disponibilizámos muitos ninhos artificiais, desde paredes, como vem aqui na imagem do canto inferior esquerdo, a caixas de ninho, fizemos buracos nas tais paredes de adobe dos edifícios, e no final criámos mais de 1000 ninhos artificiais para os francelhos. E os roleeiros também obviamente também ocupam este tipo de ninhos, e portanto isso poderá ter sido uma das razões para o aumento da espécie. Os roleeiros acabam por criar muitas vezes em colónias dos francelhos. Este é um exemplo de uma parede no meio de Castro Verde, uma parede construída com muitas cavidades para os francelhos, que é uma espécie colonial e portanto com muitos casais a criar num único sítio. E de facto há outras espécies que criam geralmente, que nidificam em cavidades, e que nesta paisagem quase não há árvores. Quando vêem uma parede, é de facto um sítio ótimo para fazerem os ninhos. Aqui nesta imagem vemos gralhas de nuca cinzenta, vemos pombos, torninhos, os roleeiros. E de facto nestes sítios acabam por haver uma redistribuição das espécies, e nós não sabemos muito bem como é que as espécies depois vão lidar umas com as outras. Aqui é um caso portanto, nestas paredes muitas vezes temos, para além dos francelhos e dos roleeiros, temos aqui um exemplo. Isto é um peneireiro comum, não é? Uma coruja das torres, uma gralha de nuca cinzenta, um mocho galego, e muitas vezes nestes sítios encontramos todas estas espécies a criar juntas, mais os pombos e mais os torninhos, e então gera-se uma situação um bocadinho diferente do que seria expectável, não é? Nestes sítios onde há uma grande concentração de espécies, e por isso também às vezes acontecem, também as espécies interagem mais do que seria expectável, e surgem alguns comportamentos agonísticos que nós não esperaríamos. Aqui vem, por exemplo, um caso de um ovo de francelho que foi predado por uma gralha. As corujas também sabemos que predam em várias espécies. Aqui não sei se conseguem ver, se conseguem descortinar que espécie é esta.
nesta fotografia a preto e branco, isto é um estorninho com um ovo de francelha, portanto estávamos nós longe de saber que os estorninhos predavam nos francelhos. E depois há uma outra situação ao qual chamamos competição por interferência, que é quando uma espécie cria num sítio, há bocado quando falava nos ovos brancos, aqui temos 4 ovos de mocho, e depois na semana seguinte vamos lá e temos 4 ovos, mas não são, lá está, são ligeiramente rosadinhos, e foi um rolheiro que tirou a postura do mocho galego para pôr os seus ovos. E então tentámos, isto num trabalhinho agora um bocadinho à parte dos rolheiros, mas em que os rolheiros também fazem parte desta história, tentámos ver quais eram as ligações entre estas espécies todas e conseguimos descortinar que as corujas das torres predam nos francelhos, mas depois as gralhas de nuca cinzenta também predam nos francelhos, os mochos galegos predam os torninhos predam ovos de rolheiro. Por sua vez, os torninhos predam francelhos e os francelhos predam os torninhos, e depois chamamos a tal interferência, competição por interferência, de deslocarem ovos uns dos outros, os rolheiros em relação aos francelhos, uma simétrica entre os torninhos e rolheiros, vamos tirando ovos uns dos outros, e também rolheiros tirando ovos de mocho galego. Então, e no meio desta confusão toda e com tanta predação, haverá alguma vantagem para os rolheiros criarem no meio das colónias de francelhos? Tentámos também estudar um bocadinho isso, e aqui o que vocês veem neste gráfico é que medimos o tempo que demorava um rolheiro quando passa um predador, quando passa uma pessoa, quando é perturbado, quanto tempo é que um rolheiro demora a voltar para o ninho. Num caso em que está a criar numa caixa ninho no meio do nada, não é? Sozinho, num contexto solitário, e depois nas colónias de francelhos. E vemos que nas colónias eles demoram menos tempo a voltar para o ninho, provavelmente porque o que nós observamos é que os francelhos são muito mais rápidos e, sendo coloniais, acabam por voltar muito mais depressa para o ninho, e isso dá uma espécie de indicação aos rolheiros de que é seguro voltar e portanto, podem voltar para o ninho, enquanto um rolheiro solitário tem muito mais medo, não é? É muito mais relutante a voltar para o ninho. Tentámos ver também diferenças nos parâmetros reprodutores, e aqui desculpem mais uma vez estar tudo em inglês, mas não vimos diferenças entre rolheiros coloniais e solitários, nem nas datas de postura, nem no tamanho das posturas, mas o que eu quero realçar é de facto uma diferença significativa, ou seja, os rolheiros que nidificam sozinhos têm uma maior taxa de predação do que os rolheiros coloniais, e isso mais uma vez tem a ver com o facto dos francelhos atacarem muito mais e serem uma espécie de proteção para os rolheiros que criam no meio das colónias de námares, de francelhos. Só aqui muito rapidamente, para terminar, em relação aos francelhos e aos rolheiros, há bocadinho disse que muitos criavam em ninhos artificiais. No caso dos rolheiros, 66% dos casais de rolheiros estão a criar em ninhos artificiais neste momento, e isso coloca uma questão em relação ao futuro dos rolheiros, porque muitos dos montes que nós encontramos de facto estão-se a degradar, e nós fizemos alguns estudos de tentar detectar, de registar a degradação dos montes, e portanto prevemos que daqui a alguns anos não haverá quase montes para estas espécies criarem, e portanto eles vão se tornar altamente dependentes da conservação. Mas, por outro lado, os ninhos artificiais requerem manutenção, os projetos muitas vezes acabam, são limitados, têm financiamento limitado, e então acabam por também os ninhos artificiais cair um bocado ao abandono e não haver substituição. E então arranjar uma solução para manter estas populações é um desafio. E só aqui para terminar, isto foi também um trabalho que fizemos e que eu não vou aprofundar muito, mas basicamente tentámos calcular quanto é que custaria ter um rolheiro, isto junto para rolheiros e francelhos, quanto é que custaria ter um rolheiro
numa caixa ninho, numa parede de nidificação, num pote ninho, e portanto fazer um bocadinho estas contas e chegámos à conclusão que o custo de manutenção destas populações de roleiros e franceiros, e os franceiros são mais do que os roleiros, portanto na verdade aqui a maior parte do custo é para os franceiros, são cerca de 4.500 euros por ano, e que este valor, também fizemos as contas, representa menos de 1% da receita de alojamento da região, uma região que é altamente procurada para turismo da natureza pelas suas espécies muito particulares e que muita gente procura. Então, mas e finalmente, só para terminar também, qual é que é o impacto? O turismo pode salvar, por um lado, poderia ser uma fonte de salvar esta espécie, por outro lado, queria só aqui realçar, e porque há muitos de vocês que provavelmente são fotógrafos e já viram os roleiros, e só deixar aqui um pequeno apelo dizendo que os roleiros são fáceis de fotografar, muito fáceis de fotografar nos postes, disse que eles caçam pousados nos postes, nas linhas, e tentar evitar fotografar os roleiros nos seus locais de nidificação, portanto, junto das colónias. Este é um macho, é o Blue Red Metal, que é um macho que cria há 4, já o anilhei como adulto, portanto se calhar cria há mais tempo, mas pelo menos já há 4 anos consecutivos num local que se tornou um local de romaria de imensa gente, e de fotógrafos e portanto, e este ano eu já monitorizo este casal e este sítio há muitos anos. Este ano pela primeira vez este casal tentou criar 2 vezes, tentou pôr ovos 2 vezes, falhou, os ovos foram predados, voltou a tentar pôr, voltou a falhar, e eu acho que deve ter passado neste sítio talvez 10, 15, 20 vezes durante a época reprodutora, nos meus percursos por Castro Verde, e talvez em mais de 90% das vezes havia pessoas, fotógrafos a tentar fotografar os roleiros neste local, e eu sei que os fotógrafos são bastante cuidadosos mas o problema é quando são muitos, e também há muitos que não são cuidadosos, e vi algumas situações bastante dramáticas, e portanto tentar apelar para o cuidado, para o cuidado quando tentamos fazer observação e fotografar estas espécies. E pronto, só para acabar de agradecer ao João Gameiro e à Teresa Catri, que é a minha irmã, que foram 2 das pessoas que mais me têm ajudado neste trabalho com os roleiros ao longo do tempo, e desculpem ter demorado um bocadinho mais do que era suposto, mas estou aqui para se quiserem fazer algumas perguntas. Muito obrigada.